O tema de hoje é remédios para acalmar crianças, o mal da moda, e nós estamos no segundo bloco do Educação. Eu deixei duas perguntinhas no finalzinho do primeiro bloco. A primeira delas, sempre temos que medicar crianças que apresentem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Existe uma associação, a Associação Brasileira de Distúrbio de Déficit de Atenção, que é abda.org.br, que eu acho que é muito importante vocês que estão nos ouvindo entrarem nesse site. Esse site vai tirar todas as dúvidas que vocês têm. E eles têm um livro. Esse livro é No Mundo da Lua, do autor Paulo Matos, que doou os seus direitos para a associação. Então, esse livro é da associação. Então, todos os direitos são para a associação. Esse livro são só perguntas e respostas sobre tudo que nós estamos conversando aqui. Só que não vamos ter tempo suficiente. Claro. E eu acho que esse livro tira todas as dúvidas, que são só perguntas e respostas que o Paulo Matos fez. E o Paulo Matos é um dos melhores psiquiatras, pesquisadores, junto com o Luiz Rode, aqui no Brasil, que não deixa nada a desejar a ninguém no mundo todo. Mas, doutor, então, o método de ensino, o acompanhamento dos pais, pode fazer com que a criança não precise tomar remédio? É que nem a dieta. Não adianta só eu tratar uma criança com diabetes com remédio, se eu não mudar a dieta. Não adianta eu só dar remédio para uma criança desatenta se eu não colocar ela para estudar, ter horário, ter organização, ter apoio da família, ter tudo isso. Porque eu não vou conseguir melhora. É fundamental que a família apoie, porque senão a gente não consegue, para a criança melhorar, é fundamental. Não adianta só dar remédio. Então é fundamental que a família entenda, porque se a mãe é desatenta, se o tio é desatenta, se o irmãozinho é desatento, se o pai é desatenta, a desatenção é normal naquela casa. Se uma família toda tem aumento de peso, o normal daquela casa é aumento de peso, não tem erro. Então, tá tudo certo. Então, às vezes, só uma mudança de comportamento em casa, encaminhar essa criança para estudar, para fazer dever, para ler um pouco mais, só isso às vezes melhora. Tem crianças que precisam de medicação, sim, que sem medicamento nada disso vai ajudar. Mas é que nem eu falei do diabético. Primeiro eu começo a dieta, depois eu penso no remédio. Adriana, os professores são muito, eu digo, não só de escolas públicas, mas principalmente de escolas particulares. Eu escuto muitos pais falando isso. O professor me chamou, a diretora me chamou e disse que meu filho precisa tomar remédio. E aí tem também uma outra questão que a gente estava conversando no intervalo, que é o seguinte: o professor muitas vezes não é capacitado para. É um dilema muito grande isso, é uma polêmica muito grande dentro da sala de aula, porque você está lá dentro, você é diretora, mas também está nas salas de aula. É algo que incomoda e atrapalha muito nesse processo de ensino-aprendizagem, você não saber se não está preparado, se está sendo equivocado, se não você tem que falar. O que acontece, Dani? A orientação é sempre que observou, vamos chamar o pai, vamos fazer relatório e vamos acompanhar, porque não adianta só a escola, como ele falou, né? Tem que ter o acompanhamento da escola, tem que ser um trabalho conjunto. As terapias, os profissionais que vão atender, a escola, o professor. E se o professor não tem condição naquele momento, com o atendimento dessa criança, com as orientações dos profissionais, quando você falou do que não existe, o psicopedagogo, sim, ele vai à escola, ele faz esse acompanhamento junto com a escola, com a professora, orienta, né? Esse profissional faz isso, porque se não for assim, não tem realmente resultado no trabalho. Então, existe a necessidade do professor ter uma orientação, né? E é complicado, é muito complicado porque a questão é complexa. O profissional que vai avaliar se essa criança, só com o pedagógico, ela consegue ou não, né, melhorar essas questões da hiperatividade e da atenção, né, ele vai avaliar e o professor vai ter que ter essa resposta, na verdade, né? E se ele vai precisar de tomar remédio, é o médico que vai dizer, entendeu? Não é o professor, mas o professor vai dar as pistas, né? O que está acontecendo com essa criança na sala. E deixa eu só falar uma coisa para você. Muitos casos, eu tenho 30 anos de magistério, né? Não é pouca coisa.
muitos casos de crianças que eram assim hiper, mega ativas, né? E que passavam para impulsividade, que passavam até por uma questão de não conseguir um equilíbrio dentro da sala de aula, passar para uma parte mais agressiva mesmo de comportamento, se beneficiaram muito do uso do remédio. Então a gente percebe, né, eu acho que o doutor mesmo pode falar, que existe sim uma melhora no tratamento com o uso do remédio, mas aquela coisa precisa ser muito bem avaliado. Certo. Eu acho que o que vocês estão me dizendo é o seguinte: tem que ter cuidado com esse diagnóstico, né? Muito. Os pais, mesmo pressa, isso e aquilo, mas os pais têm que cobrar dos profissionais que eles se comuniquem, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Mas o principal, né? Também é trabalhar a criança, tá? Exatamente. Que é a criança que a gente tem que falar. Normalmente, eu falo assim para ela no consultório: você sabe por que você está aqui? Ó? Ela às vezes... não sei. Aí eu começo, né, para tentar explicar o que ela tem. E aí eu pego, na minha caixinha lúdica, eu tenho um carrinho, vários carrinhos, né? Se for os meninos, né? Se for as meninas, eu vou trabalhando de outra maneira, mas sempre pegando os brinquedinhos da caixinha. E falo: você é igual esse carrinho aqui, é um motorzinho. Você está mais acelerado do que esse daqui. Qual que você gostou mais? Aí ele sempre escolhe uma corzinha. E aí eu tento, no lúdico, explicar: você está assim, ó, mais acelerado, eu faço barulho de carro. O remedinho, você não pode esquecer, aquele remedinho que o médico passou para você. O que você pode fazer para não esquecer? Vamos botar na portinha da geladeira, onde você vai... Eu dou estratégia para a criança, que é isso que você tem que fazer. Ela é pequenininha, ela às vezes não entende. E uma coisa importante que você falou é o seguinte: vai lá no neurologista, o pai e a mãe, o neurologista conversa, dá o remédio e depois a criança não volta para o teu consultório. Não volta, e quando volta, eu sempre... Aí as mães têm um certo preconceito do tarja preta, né? Muitas vezes eu também encontro essa dificuldade. E eu também tenho que trabalhar, às vezes, essa família, de explicar: o médico passou, eu quando fui comprar não comprei, porque era tarja preta. Meu filho vai ficar, não quer, não, aí tem que trabalhar. Outra questão. Isso é uma coisa importante, a família também precisa ser tratada. Em muitos casos, na verdade... Quando a família percebe que a criança tem um problema, existe aquele tempo da aceitação, né? Porque muitas vezes a professora fala: não, meu filho é muito agitado e coisa, mas ele é normal. Todo mundo em casa é agitado. Se todo mundo em casa é agitado, é normal ser agitado na minha casa. Saiu um trabalho agora, esse ano, no New England, sobre o aumento de criminalidade na Suécia. Nós estamos falando de trabalhos de locais sérios também. Aqui no Brasil é sério também, mas lá também. Então, falando sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção, pacientes tratados e não tratados. Mostrou-se que o aumento da criminalidade é muito maior quando aquela pessoa não está sendo tratada. E quando faz tratamento, mostrou-se que diminui a criminalidade. É porque a gente só fala sobre o imediatismo. 30% apenas das crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem apenas TDAH. 70% tem uma coisa chamada comorbidade. O que é isso? Ela pode ter tiques, ela pode ser opositiva desafiadora, ela pode ter transtorno de humor, ela pode ser depressiva. Então tem várias outras coisas que vêm. E você acha que ela é só desatenta. Não, você tem que pensar que 70% dessas crianças, às vezes, precisam até de 2 medicações, porque eu posso ter 2 patologias juntos. Então é a mesma coisa, eu sou hipertenso, mas sou diabético. Não adianta só tratar a hipertensão se não tratar a diabetes. Não adianta só tratar a desatenção e hiperatividade se o meu problema é muito grave de opositivo desafiador, se é muito grave na depressão, a minha baixa autoestima. Então, você tem que avaliar o que vai tomar. Então, isso é fundamental. Essa história de que o pai do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade veio dizer que não existia, que ele inventou isso, que era ficcional antes de morrer, senhor... Eu posso escrever o que eu quiser na internet e sai como verdade. Tá? Tem trabalho já de 1900 e pouco, tá? Já falando de artigos sobre crianças hiperativas, crianças desatentas, já tem o trabalho de Still. Então existem vários trabalhos. Esse site que eu falei da BDA, a bda.org.br ou tdh.org.br,
tem todas as dúvidas que vocês vão tirar. Porque o detalhe é o seguinte, existe muito mais sensacionalismo. O sensacionalismo na rede pública, na televisão, chama muito mais atenção do que a verdade. A verdade, às vezes, incomoda. Mas o que chama atenção é, não, aquela criança matou alguém. Não, aquela criança pode ser o primeiro aluno da turma, pode ser o primeiro nadador da turma, pode ser super esperto, porque sabe, tem bom senso para fazer filmes, fazer uma série de coisas. E às vezes você, medicando essa criança, ela vai melhorar tanto. Eu tenho crianças que agradecem até hoje. E tem pais de crianças que ficam em tratamento. Que como veem que as crianças melhoram, e aí falam, oh, você não pode me tratar também? Não, isso é fantástico. Agora, essas crianças, elas necessariamente, ou quantos % delas, na média, que eu sei que nesse assunto não dá pra gente, né, bater o martelo, tem que tomar remédio para a vida inteira, doutor? Eu diria para você o seguinte, o TDAH, se sabe muito sobre TDAH, tá? Então uma coisa fundamental é o seguinte, de 3 a 5% da população tem TDAH quando criança. E sabemos que mais ou menos de 2 a 3% dos adultos tem TDAH. Então o que é? Não morreu a metade, né? Então o que aconteceu? Provavelmente, 50% melhoraram com o tratamento e já estão sem medicação. Uma outra coisa que está acontecendo que ninguém fala atualmente tem morrido os vovôs. Tem morrido. E aí, na casa vira uma bagunça. Porque alguém naquela casa fazia toda a função executiva, organizava toda a casa. Então, quando morre um avô, a casa começa a ficar bagunça. Porque, provavelmente, o vovô ou a vovó tinha um transtorno de déficit de atenção sem tratamento. Mas como a outra pessoa resolvia, então nunca apareceu nada. E tem aparecido muito agora, adulto com transtorno de déficit de atenção, vovô. Não é que apareceu, eles tinham, eles não sabiam e não foram tratadas devidamente quando deveriam. Porque antigamente se falava da disritmia, e que a disritmia só dava em criança. E isso foi mudado, porque se chegou à conclusão que o adolescente passa, o adulto fica. Então, a metade das crianças que têm TDAH podem ter TDAH na vida adulta. O tempo hoje acabou, muitíssimo obrigada pelos esclarecimentos. O nosso programa está terminando, mas na semana que vem o papo sobre esse assunto continua. É a parte 2, não perca. Para mandar sugestões, perguntas ou fazer críticas, escreva para nós no educa@tvalerj.tv. E fique ligado no recadinho deles que vai aparecer aí pertinho dos créditos que vão começar a subir. Educação, se você não se envolver, não rola. Até a próxima, TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Eu quero ser um cientista porque o cientista ele pode criar o quê? Ele pode criar uma coisa para ajudar ele mesmo e uma coisa para tirar o câncer das pessoas na hora. Tipo, criar assim, uma rajada que acabe com o câncer em um segundo. Sem assim, antes do primeiro estalar de dedo.